Pega o telefone às 10 de uma terça-feira, rola até um nome que não abre há anos e para na última mensagem entre eles. Algo comum, algo que terminou sem retorno, porque ela simplesmente nunca deu continuidade. Escreve algo novo, apaga, escreve de novo, mais curto desta vez, com cuidado para não soar como o que realmente é. Uma mulher que busca algo que uma vez deixou de lado, de forma casual, e presumiu que ainda estaria lá quando voltasse. Envia e, em um lugar completamente diferente, um homem que ela uma vez descreveu como doce, simplesmente não é o que procuro. Lê o nome dela na tela, coloca o telefone virado para baixo e volta ao que estava fazendo. Não porque esteja fazendo joguinhos, mas porque genuinamente não tem nada urgente a dizer. O que você vai ouvir não é uma história de vingança. Não se trata de homens se vingando, nem de mulheres sendo punidas, nem de nenhuma dessas narrativas simplistas que reduzem isso a um simples ajuste de contas. Trata-se de algo muito mais silencioso e permanente que tudo isso. Há um tipo específico de homem, aquele que permaneceu solteiro, o que nunca foi totalmente escolhido, o que viu as décadas passarem enquanto as mulheres pelas quais se sentia atraído escolhiam outro. E esse homem construiu algo em sua solidão que as pessoas ao seu redor interpretaram sistematicamente mal. Se você é esse homem, o que se segue vai reformular o que você pensava que esses anos, sendo ignorado, realmente lhe custaram. Durante a maior parte de sua vida adulta, o homem solteiro existe na periferia relacional, perto o suficiente para estar à mão, não perto o suficiente para ser escolhido. Ele é querido, é convidado para as coisas. Ouve o discurso de "você vai fazer alguém muito feliz algum dia", mais vezes do que pode contar, dito com total sinceridade por mulheres que depois partem com homens que as farão miseráveis em 6 meses. Ele ouve e acena, compreendendo silenciosamente em algum lugar no fundo de sua mente que ele não é o destino. Ele é a sala de espera, e a sala de espera permanece aberta porque quem a usa precisa que esteja disponível. Perto do final dos seus 40 anos, algo muda. Não de forma dramática, nem com amargura ou anúncios. Uma silenciosa reorganização interna. Deixa de organizar sua vida em torno de ser escolhido e começa a construir algo que não requer a aprovação de ninguém para valer a pena. Um hobby que o absorve de verdade. Uma viagem que só pertence a ele. Um lar que deixa de parecer um lugar provisório para a vida que se supunha que ele já deveria ter e começa a parecer uma expressão real de quem ele é. Sem planejar isso como uma postura, ele se torna um homem que genuinamente gosta da própria companhia. Esse detalhe é o que muda tudo o que acontece 15 anos depois. E essa qualidade, sua naturalidade consigo mesmo, é exatamente onde começa esta reviravolta. Porque o mesmo homem que foi arquivado como "não é exatamente o que procuro", é o homem a quem ela recorre agora às 10. E o que encontra ao fazer isso é algo para o que não estava preparada. Chama-se Thomas. Tem 61 anos. Passou sua carreira como engenheiro civil, o tipo de homem que silenciosamente garante que as pontes aguentem e os sistemas de água funcionem, recebendo muito pouco reconhecimento por isso. Nunca se casou. Esteve perto 2 vezes. Uma com uma mulher que finalmente escolheu alguém com mais inquietação que ele. Outra com uma mulher que foi honesta o suficiente para dizer que o amava, mas que não estava apaixonada por ele. Uma distinção que não se suaviza por mais delicadamente que seja dita. Depois da segunda vez, Thomas parou de explicar sua solteirice a quem perguntava. Dava respostas desenhadas para encerrar a conversa. Simplesmente não aconteceu assim. O que não acrescentava era que a pessoa certa escolheu repetidamente alguém que parecia mais uma história que valia a pena contar. O que Thomas fez, em vez disso, foi construir. Comprou uma casa em uma cidade de que realmente gostava, em vez de uma em que se supunha que ele deveria querer viver. Corre pelas manhãs, lê à noite. Encontrou num grupo de homens que se reúnem semanalmente para trabalhar em projetos pessoais. Um restaura motos, outro escreve. Thomas leva as plantas de pequenas estruturas que constrói nos fins de semana em sua garagem. Tem 3 amigos que lhe ligam sem precisar de um motivo e considera que isso é mais do que suficiente. Aos 60, não finge estar satisfeito. Simplesmente está,
dessa maneira sem glamour e duradoura, que surge de anos de honesta companhia consigo mesmo. Direi algo honesto aqui. A maioria das pessoas que cruzam com homens como Thomas presume que deve haver uma ferida sob a calma, uma dor oculta que a pessoa certa poderia finalmente alcançar. Quanto mais tempo você passa com homens como ele, mais claro fica que alguns homens simplesmente curaram o que precisava ser curado sem dramas, sem testemunhas, sem ninguém presente quando aconteceu. Simplesmente atravessaram e saíram do outro lado, sendo eles mesmos. As mulheres que entram agora na vida de Thomas encontram algo que não esperavam. Não frieza, não a casca quebradiça de um homem que se protege. Encontram um homem que está genuinamente bem, que ouve porque está interessado de verdade, que encerra as noites quando terminam de forma natural, sem prolongá-las para evitar voltar para casa no silêncio. Thomas não volta para casa no silêncio. Ele volta para casa consigo mesmo. E um homem que se sente confortável em sua própria presença projeta algo que as pessoas ao seu redor percebem sem serem capazes de nomear. Isso é o que essa qualidade realmente faz com as mulheres que passaram 20 anos passando batido por ele. Para as mulheres no final dos 50 anos, acontece algo que raramente é descrito com honestidade. As opções que rejeitaram quando as tinham, os homens estáveis, os confiáveis, os que ofereciam presença em vez de eletricidade, foram se fechando uma a uma. Os homens excitantes mostraram-se pouco confiáveis de formas constantes e caras. O mercado estreitou e o que lhes resta não é apenas uma mudança de preferência. É um desespero silencioso e específico que a maioria não admitiria em voz alta, mas que as impulsiona a pegar o telefone às 10 e buscar um nome que não abrem há anos. A segurança passa de um descarte educado para a única coisa que realmente buscam. E o homem que a encarnou o tempo todo é de repente dolorosamente visível. O problema é que a recalibração é totalmente unilateral. A perspectiva dela mudou. Ele não mudou em nada. Era confiável aos 35 e é confiável aos 60. Estava emocionalmente disponível naquela época e está agora. Era autêntico quando ela o arquivou como "não é exatamente o que procuro". É autêntico agora, enquanto ela recorre ao telefone. Nada nele mudou, exceto as circunstâncias da observadora. E ele sabe disso com a calma de um homem que teve tempo para pensar com clareza. Que o interesse renovado não é interesse por ele, é interesse por sua paciência, uma segunda chance em algo que nunca foi construído sobre uma base honesta na primeira vez. Para o que nada disso a prepara, é para descobrir que o homem que passou anos construindo uma vida sem ela, perdeu aquela fome específica que o tornava fácil de manter em espera. A necessidade de ser escolhido foi substituída. Não suprimida nem escondida, mas genuinamente substituída por algo mais silencioso e duradouro. Parou de fazer audições. E quando a audição termina, o teatro fecha. Não por raiva, mas como fecha um negócio quando não precisa mais de receita. Silenciosamente, sem drama e sem interesse em reabrir. Pergunte a si mesmo o que realmente significa perseguir um homem que não precisa mais ser encontrado. Chama-se Ray, tem 58 anos. Passou 22 anos ensinando história no ensino médio, o que significa que passou 22 anos explicando por que as civilizações repetem os mesmos erros, desenvolvendo um senso muito preciso de como os padrões funcionam. Nunca se casou. Diz isso claramente quando lhe perguntam, sem aquela atuação de arrependimento que a pergunta parece esperar. Simplesmente não aconteceu. Tem uma casa que terminou de pagar há 7 anos, um cachorro chamado Franklin e um nível de conforto em sua própria companhia que a maioria das pessoas da sua idade nunca desenvolveu, porque passaram a vida acompanhadas e nunca precisaram descobrir quem são sem mais ninguém. As mulheres que encontram Ray nos eventos que surgem de forma natural em uma comunidade a certa idade não são sutis em seu interesse. Trazem coisas, demoram-se, buscam desculpas para tocar seu braço durante conversas banais. Sentem-se atraídas exatamente pelas qualidades que o tornaram invisível há 30 anos. Sua estabilidade, seu calor, sua completa falta de impostura. E Ray, que é impecavelmente gentil com todas elas, vai para casa sozinho porque sua paz não é negociável.
Não por despeito nem por uma questão de poder, mas porque a negociação pressupõe uma vaga que simplesmente não existe mais. E nenhum ensopado muda os metros quadrados de uma sala que já estava cheia. Ray entende algo que seus anos ensinando história lhe permitiram observar. As pessoas perseguem o que não conseguem alcançar facilmente. As mesmas qualidades que o tornaram invisível quando estava ansioso, sua constância, sua calma, seu conforto com sua vida, tornaram-se, aos 58 anos, o que o faz parecer inalcançável. Ele não planejou isso. Simplesmente parou de fingir que a atuação valia a pena. E ao parar de fazer isso, tornou-se algo que o mundo agora valoriza muitíssimo e ao qual não tem mais acesso. Guarde isso porque o que vem agora é onde o relato cultural sobre esses homens é contado de forma mais perigosamente errada. Durante décadas, a cultura manteve uma história muito clara sobre o homem solteiro que nunca foi escolhido. Algo está errado com ele. Tem medo de compromisso. Não sabe se conectar. As mulheres ao seu redor acreditaram nessa história. Sua família acreditou nela. Em momentos de fraqueza, ele mesmo acreditou nela. Essa história existia porque era útil. Mantinha-o levemente inseguro, atuando, disponível para um público que estava sempre prestes a reconhecer seu valor, mas nunca o fazia totalmente. O homem que nunca foi escolhido não fracassava em seus relacionamentos. Fracassava em gerar o tipo de caos e imprevisibilidade que o mercado confundiu por muito tempo com paixão. Constante demais para ser empolgante, honesto demais para ser um projeto. E a cultura leu isso como uma deficiência. Não era. Era o material com o qual tudo o que ele tem agora foi construído silenciosa e pacientemente. O que se constrói em anos sendo ignorado é exatamente o que torna esses homens completamente inalcançáveis para as mulheres que agora os buscam. E a palavra para definir o que construíram não é solidão, nem amargura, nem a derrota silenciosa de quem ficou sem opções. É uma indiferença conquistada, que é algo muito específico. Não é fingir que não se importa, nem hostilidade. É o que chega quando alguém fez o trabalho real de construir uma vida completa e não tem mais um buraco funcional com o formato da aprovação alheia. O balanço está fechado. Os lançamentos contábeis estão em dia. O livro está encerrado, não com um estrondo nem com chave pela raiva, simplesmente fechado. E um balanço fechado não se reabre porque alguém que esteve ausente enquanto os lançamentos eram feitos aparece agora querendo adicionar uma linha. As mulheres que se aproximam de homens como Thomas e Ray são, em sua maioria, sinceras. Genuinamente sentem algo parecido com atração, com reconhecimento, com esse impulso em direção a um homem que tem sua própria vida e não faz da presença delas uma condição para funcionar. Mas o que experimentam não é atração pelo homem, é atração pela vida que ele construiu, por sua paz, pelo fato de ele não precisar de nada delas, daquela forma constante e visível em que a verdadeira solidão obriga a precisar. Um homem que passou anos aprendendo a diferença entre alguém querer a ele e alguém querer o que ele representa, detecta essa distinção de imediato, sem precisar nomeá-la nem fazer uma cena. Simplesmente ajusta sua distância. Aqueles que apreciam esses homens descrevem sua resistência como muros, barreiras emocionais, medo disfarçado de preferência. Essa explicação é confortável porque implica que a barreira pode ser removida. A pessoa certa, o momento oportuno e o muro cai. Mas essa explicação é falsa. Não há muros. Um muro existe entre algo que está dentro e algo que está fora. O que esses homens têm não é um muro, é um interior completo. Uma vida totalmente ocupada, mobiliada e própria. Você não precisa de uma barreira em um espaço onde não há vagas. A porta não está trancada, simplesmente não resta lugar reservado para mais ninguém. O homem que observa isso sabe o que custa continuar sendo decente depois de ser ignorado. Continuar se apresentando sem transformar isso em uma atuação. Resistir à tentação de se tornar outro para ser escolhido. Continuar sendo em essência quem é e ver como esse homem não é selecionado por tempo suficiente para que a espera se torne lição. Não foi uma lição suave, mas profunda. E o que lhe ensinou, devagar e sem aplausos, foi que sua paz, sua solidão
e sua recusa em fingir uma urgência que não sentia nunca foram um fracasso. Eram a arquitetura de algo que sobreviveu a tudo o que passou batido. Ele não é o homem que ficou para trás. É o homem que permaneceu e permaneceu sendo ele mesmo. E isso é o que muda o foco de tudo. Há um tipo de reconhecimento particular que vem quando um homem atinge os 60 com sua paz intacta. Olha para trás para os anos em que esteve disponível sem ser escolhido e vê com total clareza que a rejeição não foi uma falha em sua história. Foi o mecanismo pelo qual sua história se tornou a sua própria. Cada mulher que não o viu o devolveu, sem querer, a si mesmo. Cada relacionamento que não vingou fez com que o que vingou, o que construiu com sua própria solidão, fosse mais sólido, mais autêntico, mais seu. Sua vida não gira em torno de suas feridas, mas em torno de suas rotinas, suas amizades reais e os prazeres de uma vida que pertence apenas a ele. O homem que uma vez foi invisível e aprendeu a construir nessa invisibilidade não está desesperado para ser visto agora. Os anos que pareceram de espera não foram, foram de construção. E o que se ergueu nesses anos, a paz, o autoconhecimento, a independência duradoura, não é um estado temporário que a chegada de alguém dissolva. É o homem, é quem ele é agora, e é o que ele tem de mais honesto. Sua solidão não é prova de que falte algo. Sua paz não é um consolo por uma vida que não foi como lhe disseram. Você não está incompleto porque a escolha não chegou no prazo previsto. Você se manteve fiel a si mesmo o tempo suficiente para que isso signifique algo duradouro. E significa. Significa algo real, mais do que qualquer coisa que pudesse ter chegado antes, à custa de tudo o que você construiu para chegar aqui. A mulher que pega o telefone às 10 não busca um homem que fracassou. Busca o que não fracassou, apenas para descobrir que a porta só abre por dentro. Se esta história mudou sua forma de ver a força silenciosa daqueles que caminham sozinhos, por favor, inscreva-se e dê um curtir no canal. Estamos descobrindo a história e as verdades que muitas vezes foram ignoradas ou enterradas. Cultivemos um futuro construído sobre bases autênticas. O próximo tesouro de sabedoria se abrirá em breve.